Na Arábia Saudita, a seleção brasileira bateu a seleção da casa por 2-0, 2 gols de Gabriel Jesus, que acabou com a seca de gols na seleção brasileira. O desempenho foi catastrófico, é uma coisa a se pontuar. A seleção brasileira perdeu muitos gols, muito incompetente frente à seleção da Arábia Saudita. Para você ter ideia, até o Egito foi mais competente. Até o Egito foi mais competente do que a seleção brasileira. Até a Rússia. A Rússia ganhou da seleção da Arábia Saudita de 5-0. A seleção brasileira não teve competência de ganhar da seleção da Arábia Saudita e não jogou absolutamente nada. Perdeu várias oportunidades. Tudo bem que teve 2 gols anulados, né? Isso é uma coisa a se pontuar, e muito bem anulados, por sinal. E no final do jogo, que daqui a pouco a gente vai mostrar com imagens do Sport TV, a expulsão do goleiro da Arábia Saudita, que colocou mão fora da área. Neymar não correspondeu ao que se esperava, e um dia antes do jogo, o Tite disse o seguinte: primeiro eu quero convencer, aí depois eu quero vencer. Primeiro que ele venceu a partida sem convencer. Foi uma catástrofe. Foi pior amistoso da seleção brasileira na era Tite, sem dúvida. Foi uma catástrofe esse amistoso diante da fraquíssima seleção da Arábia Saudita, e no segundo tempo a coisa foi pior ainda. No primeiro a gente ainda teve um caminhão de chances perdidas pela seleção brasileira. A coisa tava começando a esquentar, a seleção tava chegando perto do gol. O Gabriel Jesus, eu ainda não entendi por que o Gabriel Jesus jogou. Fez 2 gols, mas eu ainda não entendi por que ele jogou. O Firmino, se o Firmino tivesse jogado, a seleção brasileira teria sido muito mais efetiva, apesar de os 2 gols na partida da seleção brasileira terem sido marcados pelo Gabriel Jesus. Agora, eu não entendo por que o Tite insiste tanto no Renato Augusto. Não jogou nada. A seleção foi uma catástrofe, um fiasco diante da seleção da Arábia Saudita, que só se defendeu o jogo todo. Uma retranca muito eficiente que a seleção brasileira não conseguiu destrancar durante quase todo o jogo. Fez 2 gols, mas não jogou bem. Não convence. Agora vai para um grande teste diante da seleção argentina e tem que melhorar muito, porque é tipo de oportunidade que a seleção brasileira não pode perder e perde. Então é vergonhoso o jogo da seleção brasileira lá na Arábia Saudita. Não jogou bem. A Arábia Saudita fez sufoco na seleção brasileira durante minutos na segunda etapa. O segundo tempo foi horroroso, um desempenho claudicante, e vocês estão vendo aí o que eu tô dizendo nos melhores momentos. Brasil dominou, teve mais chances, agora muito improdutivo. Vai chegar um momento em que a Arábia Saudita vai ter o controle do jogo. Então, por que eu tô reclamando? Não é nem porque não convence, porque não era se esperar uma grandiosa atuação, né? Mas também, se vencesse, ia ser aquela euforia. A seleção venceu, como venceu o Salvador 5-0, mas já era esperado. Mas contra a Arábia Saudita, eles não cumpriram com a obrigação, não fizeram o esperado, ganharam de 2-0 da seleção da Arábia Saudita. Até a Rússia conseguiu ganhar de 5-0, e a seleção brasileira não conseguiu golear a Arábia Saudita. Uma vergonha. O Brasil é muito maior que a Rússia, e a Rússia conseguiu. Por que nós não conseguimos? Porque o Tite insiste no Renato Augusto, ele adora o Gabriel Jesus, ele detesta o Firmino, e aí não tem como. Por que não tirou o Neymar em determinado momento da partida? O Ederson, eu tenho que elogiar o Ederson, não foi nem exigido, mas quando foi exigido, em 2, 3 oportunidades, foi até bem. E aí a gente teve o lance da expulsão do goleiro da Arábia Saudita, que é um goleiro muito bom, inclusive, né? Um goleiro muito bom, ele tá de parabéns pela partida que ele fez. Foi muito bem nos momentos em que foi exigido. E aí o gol de cabeça. De cabeça tivemos o gol da seleção brasileira. Mas a partida não deixou de ser uma catástrofe pífia e vergonhosa. E agora teremos um grande teste diante da seleção da Argentina, né? Diante da seleção da Argentina, os árabes até ficaram muito animados lá, a torcida, comemoraram muito, porque não é todo dia que se vê a seleção brasileira lá. E perderam, né? Mas tem que comemorar muito, tem de comemorar muito e tem de se ficar muito feliz. Mas
No ponto de vista de futebol, eles viram uma das piores, se não a pior seleção brasileira dos últimos tempos com o Tite. Foi uma vergonha, um amistoso, e a seleção brasileira ganhou de 2-0. A obrigação era ganhar de 5-6-0. A Rússia fez, né? O Brasil não conseguiu fazer. Por quê? Porque o Brasil perdeu inúmeras oportunidades, teve gols bem anulados. Coincidentemente ou por uma maneira de estratégia dos jogadores da Arábia Saudita, tiveram uma defesa muito melhor que a nossa defesa toda aberta. A Arábia Saudita fez um bloqueio defensivo muito bom. Já era de se esperar que eles bloqueassem a defesa. Agora, o que não era de se esperar é que o Brasil não conseguisse furar. Como é que o ataque da seleção brasileira não consegue furar o bloqueio da seleção da Arábia Saudita? A Rússia conseguiu 5 vezes, entendeu? O Uruguai conseguiu. E o Brasil é melhor que o Uruguai, é melhor que a Rússia. E por que o Brasil não conseguiu? Simplesmente porque o Tite insiste nos mesmos erros. Eu ainda sigo dizendo, batendo na mesma tecla. Por que o Gabriel jogou? Contra a Argentina, o Firmino deve jogar. Ah, que interessante! O Tite foi fazer testes, já viu que o Gabriel tirou a escassez de gols, mas continua pífio, medíocre, não fez nada no Manchester City, está no banco de reservas e eu não sei porque ele foi convocado. Eu ainda não entendo porque Gabriel Jesus está no banco da seleção brasileira. Nem no banco era para estar. Ele não está no banco do Manchester City. Como é que vai estar no banco da seleção brasileira? É uma questão de lógica. Seleção brasileira vence e nem chega perto de convencer. O resultado foi ruim, 2-0 para cima da Arábia Saudita. É considerado uma catástrofe e o desempenho, nem vamos falar de desempenho, né? Amistoso da seleção é no Notícias do Esporte.